Efésios capítulo 5, versículo 20, vamos ler até o 33, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E quem pode, diga amém. Normalmente esse texto ele é lido quando se trata de algum encontro para casais ou família, ou alguma coisa desse tipo, mas é importante a gente entender o contexto desse texto. Paulo, ele está escrevendo aqui uma carta e ele está falando da igreja. No capítulo 5 que nós lemos a semana passada, que nós estamos estudando algumas terças-feiras, nós podemos ver que há um contraponto. Paulo coloca a ação do Espírito Santo em nós e a nossa carnalidade, o nosso velho homem. Então Paulo está tratando aqui de algo espiritual, e aí Paulo fala de ser dominado, não se embriagar com o vinho que a contenda, mas ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. Paulo está falando de viver uma vida pautada ou direcionada ou guiada pelo Espírito Santo. E aí Paulo fala que nós devemos andar com o Espírito Santo e sermos conduzidos por Ele. Paulo fala que nós devemos, dentre uma das características de quem é cheio do Espírito Santo, é o versículo que nós lemos, depois dele ter falado que a pessoa que é guiada pelo Espírito, a pessoa que é cheia do Espírito, ela tem salmos, ela tem cânticos, ela tem hinos de louvor a Deus do coração, e não de forma superficial, mas Paulo deixa claro que quem é guiado pelo Espírito louva, adora com a alma. E aí Paulo fala no versículo 20, dando sempre graças por tudo.
Então, uma das características de uma pessoa que é direcionada, que é guiada, que é movida pelo Espírito Santo é gratidão. Essa pessoa, ela dá graça por tudo, ela consegue enxergar Deus agindo em tudo. Ela tem a capacidade de ver Deus em todas as coisas. E aí ele continua falando da espiritualidade. Paulo não muda aqui o assunto para falar de família, não. Ele está falando de espiritualidade, de alguém que é guiado pelo Espírito Santo, de uma nova criatura. Onde é o melhor lugar para eu entender que eu estou sendo dominado pelo Espírito, que eu sou cheio do Espírito Santo? Qual que é o melhor lugar para eu mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo? Há quem pense que é a igreja. Melhor lugar para mostrar que eu sou cheio, é na igreja, porque lá eu saio no mistério, lá, meu Deus, quando eu estou cheio, não, é isso que Paulo está dizendo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai mostrar dentro de casa. É por isso que ele vai tratar sobre o casal e sobre os filhos, porque o melhor lugar para a gente exercer e experimentar comunhão com Deus é dentro de casa. É dentro de casa. Porque do lado de fora as pessoas nos vêem pouco tempo. As pessoas conversam com a gente pouco tempo. A minha supervisora, secretária, já por 2 vezes, e ela até comentou na segunda vez, né? Falou: é a segunda vez que eu te pergunto isso e você fala isso. Que ela fala: nossa, Robert, como você é calmo. E aí eu digo para ela: não, eu não sou calmo, eu sou controlado. É diferente, eu sou um doido controlado. É diferente. Aí ela dá risada: é verdade, já é a segunda vez que você fala isso. Por quê? Porque nós, quando somos guiados pelo Espírito Santo, temos uma postura diferente. Só que de vez em quando a gente sai do trilho. E quem é que vê quando a gente está fora do trilho? Quem está em casa com a gente, irmão. Porque normalmente a gente sai do trilho na onde? Em casa. Aí é a hora que o cônjuge tem que ir lá e dar uma ajuda, né? Volta. O cônjuge tem que ajudar. Então Paulo está falando de algo espiritual. Dou graças por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa dizendo: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está um problema grave e uma das coisas mais difíceis da Bíblia para nós vivermos. E para mim é a maior característica de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Observe que no versículo de número 21, Paulo não fala de mulher e de homem. Paulo não está dividindo aqui a sexualidade. Paulo está falando no contexto da igreja, todos. Paulo está dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A maior dificuldade para nós, como cristão, como ser humano, como indivíduo, é considerar as outras pessoas superiores a nós. Observe que não é você ser inferior, não é complexo de inferioridade, é você considerar o outro. Não é você se sentir inferior, é você respeitar o outro, é você servir o outro. Porque normalmente na nossa condição natural nós queremos o quê? Ser servido. O que traz conflito em qualquer relacionamento de qualquer nível? Quem aqui já brigou? Diga amém. Todos nós já brigamos. Um dia com alguém, brigar, discutir.
Isso acontece diariamente. Por que saem esses atritos? Porque nós esperamos algo de alguém e essa pessoa não faz. E quando Paulo está dizendo sujeitai-vos uns aos outros, ele está dizendo sirva uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o principal propósito dela de vida é servir. Aí eu digo para você, para mim que sou colérico, isso é maravilhoso, porque eu gosto de servir. Eu gosto de servir. Quem é colérico gosta de servir, gosta de correr, de resolver e tal. Só que ele tem um problema, ele se incomoda com quem não serve. E Paulo não está dizendo, se preocupe com quem não serve. Não. Paulo está dizendo, sirva você, o seu irmão. É isso. É fácil? Não. É por isso que é uma ação do Espírito Santo em nós. Quando a gente fala, irmãos, a gente precisa orar, a gente precisa ler Bíblia, é porque algumas coisas, e não é forçar, não é empurrar a porta com o pé, aqui é algo espontâneo. É algo em que eu escolho servir meu irmão, mesmo que ele não me sirva. Não é algo que eu faço obrigado, eu vou fazer porque está na Bíblia, mas eu não quero, eu não gosto não. Esse irmão nem presta, essa irmã nem presta, nem deveria estar na igreja, eu vou servir porque está na Bíblia, não. Aqui, sujeitando-vos, é servir, é escolher servir. Por isso que Paulo vai trazer alusão para nós a partir de agora, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque Paulo vai, a Bíblia nos mostra que Cristo escolheu despir-se da sua glória. Ele tem todo o poder, e quando ele encarnou como Deus, com todo o poder. Ele não perdeu nada, só que ele escolheu assumir forma de homem. Ele escolheu servir os homens como homem. Ele abriu mão para estar como homem. Então é isso que Paulo está dizendo. Sujeitem uns aos outros no temor de Deus. E aí ele continua. Aí agora no versículo 22 é que Paulo vai usar o termo mulher. E é complexo para a gente estudar sobre isso, principalmente nos dias de hoje. Por que é difícil nós estudarmos esse texto? Primeiro, por conta do pecado. Por que, irmão Robert? Porque o pecado destrói a nossa capacidade de se sujeitar. É o pecado que atrapalha eu servir meu irmão. É o pecado que atrapalha eu reconhecer meu irmão como alguém que é digno de eu servi-lo. É o pecado que faz isso. Isso é uma das coisas. Segundo, falar, irmão Rob, mas na mulher, nós vai arrochar já para todo mundo. Hoje vai sobrar para todos nós. Então o pecado faz isso. E é importante nós lembrarmos que no versículo 21, Paulo não faz essa divisão. Então aqui nós não estamos falando de hierarquia, não. Aqui não há hierarquia. Quando Deus constrói a família, porque é Deus que institui a família, não coloca hierarquia. A família é dividida por funções. Não existe hierarquia na família. É que a gente tem dificuldade até de compreender o que é sujeição e o que é hierarquia. Porque quando a gente olha para a família, existem funções, a função do homem, a função da mulher. Ambas são importantes.
Quando o homem sai da função dele, ou a mulher sai da função dela, aí bagunçou tudo. Porque Deus constitui a família com funções específicas. Daí, por exemplo, o homem deixa de fazer o que era para ele fazer. Na ausência de um homem, a mulher vai lá tentar fazer o que o homem deveria fazer. Só que a função dela vai ficar desprotegida, porque ela não consegue fazer duas funções. E aí vai virar uma família disfuncional. O que é isso, irmão Robert? Uma família que não funciona. Que não funciona. Então não é hierarquia. Aqui não se trata de hierarquia. Paulo está falando de função. Ele fala que todos devem ser submissos. Agora ele trata de forma específica a mulher. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Aqui é uma relação de confiança. Paulo, mais uma vez, vai tratar da igreja e de Cristo. Porque Paulo está falando de relação de confiança. E aí é uma via de mão dupla. Não existe casamento destruído por conta do erro de uma pessoa. Não. Biblicamente não. Não. Porque a falha no trajeto dos dois. Por que, irmão Robert? Porque se um deixar de fazer, o outro vai sucumbir na função dele. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de falhar. Ele vai falhar da mesma forma. Porque eu estou fazendo uma parte e minha esposa faz outra. Se eu deixo de fazer a parte que eu tenho que fazer, ela vai tentar de alguma forma cobrir e vai falhar naquilo que era para ela fazer. Então, quando há um casamento chega ao fim, se você for pesquisar a fundo, não é um falhou. Pode ser que o resultado final aparece, nós conseguimos apontar um como o maior responsável. E eu digo assim de passagem que normalmente é o homem. É o homem, Robert? É. E nós vamos falar já da dificuldade de ser homem. É por isso que quem nasceu homem tem que treinar para ser homem, irmão. Não tem para onde escorrer. Tem que assumir a responsabilidade de homem. Nós temos que olhar para as Escrituras. Esse é o desafio da gente. Então vamos lá. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sujeição é confiança, é serviço, é hombridade. Não está falando de inferioridade aqui. Não se trata da mulher ser inferior. Qual que é o problema? É que nós estamos vivendo num período em que o mundo está distorcendo todas as verdades bíblicas. Qual que é a ideia que permeia no mundo? O feminismo e o machismo. O machismo está acabando. É ruim, mas está acabando. Mas o feminismo está ganhando força. O que é o feminismo? É o empoderamento feminino. Tem algum problema no empoderamento feminino? Não, nenhum problema. O problema é quando o feminismo quer que a mulher ocupe o lugar do homem. Aí vai dar problema. Por quê? Porque ela não foi feita para ocupar o lugar do homem. Ela foi feita para ocupar o lugar dela. A mulher tem que ocupar o lugar da mulher. E aí qual que é a ideia? Criar uma rivalidade. Porque se eu crio rivalidade entre o sexo feminino e o masculino, eu enfraqueço a aliança entre o homem e a mulher. Enfraquecendo a aliança entre o homem e a mulher, que eles vão virar rivais, eu enfraqueço a família. Eu enfraquecendo a família, eu enfraqueço a sociedade. Enfraquecendo a sociedade, qualquer um consegue manipular. Por que você acha que o sistema se esforça para enfraquecer a família? Porque é mais fácil você manipular pessoas desorientadas.
É mais fácil. Por que você acha que tem um governo que ele quer destruir o conceito de família? Porque é mais fácil manipular pessoas desorientadas. É mais fácil. Então, Paulo está tratando aqui, não de inferioridade, mas de uma relação de confiança, de hombridade, de companheirismo, de entrega. Continua, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. E aí ele usa a maior referência, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Aqui é extremamente difícil para nós homens, porque Paulo traz como referência Cristo. Então é quase que ocupar uma função que resume ao máximo a capacidade de erro. Porque se nós olharmos para Cristo, Cristo não falhou. A referência que Paulo dá para nós como cabeça, e aí nós precisamos compreender que o cabeça, a ideia aqui não é de superioridade, que o homem é o cabeça como Cristo, não, porque depois ele vai falar, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe e se tornará um só corpo. Então ele está dizendo, é uma só carne só. O que Paulo está dizendo aqui? De responsabilidade, de capacidade de decidir, capacidade de tomar decisão sob pressão. E aqui a gente precisa tomar cuidado, porque a geração que está chegando agora, esses meninos precisam entender o que é homem. E como que eles vão compreender o que é homem? Olhando para nós. Eles vão entender o que é homem olhando para nós, da mesma forma que nós entendemos o que era homem, olhando para os nossos pais. E aí a gente precisa tomar cuidado para mostrar para os nossos filhos o que é um homem, o que um homem faz, como um homem se comporta, como ele se porta diante da crise, diante da aflição, diante da angústia. Qual é a postura do homem diante do problema, diante da oposição, porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não pode se opor. Se você falar não para uma pessoa, ela muda de igreja. E quem que faz isso? O cabeça, irmão. É o cabeça. Você fala, irmão, você está chegando muito tarde, chega um pouquinho mais cedo para orar. Ele já fica. Aí vai para onde? Vai para a mulher. Aí a esposa, a mulher faz que nem Jezabel com Acabe, que Acabe era tão calça frouxa que ele foi comprar a vinha de Nabote e Nabote não quis vender. Aí ele foi para casa triste, tristinho, rei, era rei. Aí foi tristinho para casa. Aí Jezabel, o que foi, bebê? Eu estou triste, porque não quiser vender a vinha para mim. Aí ele falou, então deixa comigo, que eu vou lá, eu vou resolver. E infelizmente, acontece nos nossos dias. Não, irmão, a gente precisa saber lidar com a crise e ensinar para os nossos filhos, homem, como é que se porta diante da crise. Homem chora, chora. Homem sente medo, mas diante do problema, ele tem que levantar a cabeça, mesmo com medo, e ir para cima.
Mas eu não consigo, irmão Robert. Então é por isso que a gente precisa se encher do Espírito Santo para sermos pessoas diferentes. Bendito é o nome do Senhor. Aí a gente se depara hoje com uma igreja que você tem dificuldade para levantar o obreiro. Por quê? Por quê? Eu fico pensando, Jesus, volta logo. Volta logo, porque daqui 20 anos, como é que vai estar a igreja? Como é que vai estar a igreja? Como que vai estar os homens? E eu fui na festa da firma lá. Eu fui na festa da firma. Aí tá lá um jovenzinho da mídia, cabelo vermelho, um croppedzinho, a calça boca de sino, batom. É os homens de hoje, irmão. É os homens. É os homens. Aí eu fico pensando, porque você vai pegar a bolsa de um adolescente para ver o que tem na bolsa. Antigamente era estilingue, né, que os meninos andavam com estilingue. Hoje está lá o creminho para ele passar no protetor, para ele passar no rosto, que não posso me queimar. Irmão, não, irmão. A gente precisa ensinar os nossos varões como a gente encara a vida. O irmão Robert, isso é contra um homem ser cuidadoso? Não, eu sei que os tempos mudou, eu sei, mas também vamos devagar. Os tempos mudaram, mas não está tão assim também. A gente tem que entender qual que é o papel do homem. Aí eu crio um homem, para ele poder sair da minha casa. Eu sei que os meus filhos não vão ficar comigo muito tempo, e eu me esforço. Deus conhece o meu coração, sabe que eu amo a igreja de Cristo, amo a função como pastor, mas Deus conhece e sabe que eu me preocupo muito com a função de pai, porque eu preciso preparar os meus filhos para construir uma família. Eu tenho pouco tempo para mostrar para eles como que um homem deve se portar. Nós temos que ter essa consciência. O mundo está de ponta cabeça, a sociedade está um lixo, e nós como igreja estamos de braço cruzado, vendo descer ladeira abaixo. Aí alguém preocupado, mas será que vão consagrar a mulher? Será que irmão, se esse fosse o nosso problema, como estava fácil resolver? O problema não é consagrar a irmã, o problema é não ter irmão mais para consagrar. Porque agora a gente não quer mais encarar problema, a gente não quer passar por dificuldade. Não, a gente foge dos problemas, a gente foge do contraditório, a gente foge das pessoas que se opõem ao que a gente pensa. E o que nos dá maturidade, o que nos dá robustez, é encarar o contraditório. E quem vos fala aqui é alguém que odeia ser contraditado, entrar em contradição. Eu odeio quem me contraria, só que eu preciso lidar com isso. E é um exercício, e é uma oração de Jesus. Às vezes eu tô com algumas questões na cabeça e eu fico brincando. Senhor, me ajuda, Pai. Eu sei que isso é carnalidade minha, mas me ajuda a me posicionar. Eu preciso. Agora, não encarar como algo normal. Todas as vezes que eu estou diante de um problema, eu fujo. Aí eu sei como resolver problema, como correndo. Toda vez que aparece um problema, eu saio do lugar e vou para o outro e deixo o problema ali. Não. Aí você não vai amadurecer nunca. Você não vai desenvolver nunca. Porque o problema existe para ser resolvido. Por isso que quando Paulo fala que o homem, que o marido é o cabeça, é nesse sentido. É aquele que chama a responsabilidade. Tem um problema, esse problema.
Eu não gosto de resolver problema, irmão, então tem que orar para ir para a glória. Porque homem, ele foi criado por Deus para resolver problema. O irmão Robert, prova na Bíblia, quando Deus cria Adão, Deus forma Adão soprando nas narinas dele, deu fôlego de vida. Adão ficou em pé. Deus chama Adão e diz: Adão, estou com um problema. Qual? Tem um monte de animal aí, e tem esse campo aí, tem esse jardim. Eu preciso de alguém para administrar e pôr o nome nesses animais tudo aí. É você. Vai lá, resolve. É isso. Homem tem que resolver problema. Eu não gosto de resolver problema. Então ora a Deus. Ora a Deus, porque tem que resolver. Nós precisamos. A cobrança sobre o homem é gigantesca. Eu estava conversando com o irmão. A irmã está dirigindo um carro. Se fura o pneu na rua aí, ela desce para trocar o pneu, irmão, vai encostar 3, 4 homens na hora para ajudar ela a trocar o pneu. Agora fura o pneu do meu carro e eu encosto. Eu vou ficar lá, os caras vão passar, é isso mesmo. Se vira. Porque nasceu homem. É assim que funciona. E eu vou chorar. Ninguém me ajuda a trocar o pneu. Não, irmão, eu tenho que trocar. É assim que a vida funciona. Então a gente tem que deixar isso claro para os varões que estão chegando, os varãozinhos, eles precisam entender isso. Agora, a super proteção, não, tadinho do bicho, não faz isso não. Não faz isso que se estraga, vai estragar o menino. Não faz. Tem que deixar o varão sofrer. Irmão, é a vida, é assim. Para ser homem vai ter que ser forjado. Vai ter que passar por prova. Para ser homem de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Quanto maior o grau que você quiser alcançar na sociedade, maior é a pressão. Maior é a pressão. Então não é, fulano está ali e está de boa, não existe. O pastor está lá na sede, para ele é fácil. Quanto maior o grau da sociedade, está lá no trabalho, meu diretor, meu chefe, a vida dele que é boa, olha como ele ganha bem, ele está tranquilo. Quanto maior o grau na sociedade, em qualquer área, maior a pressão. Maior a pressão. Então a gente precisa estar preparado a lidar com pressão. E como é que se prepara, irmão Robert? Sob pressão. Só tem uma forma de treinar, é passando por situações que geram pressão. É assim que funciona. Versículo de número 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A sujeição, às vezes, é desafiador para as irmãs, e eu entendo. E aqui também cai o contexto da oração, porque a gente reclama muito. Aí você fala, irmão Robert, o que acontece quando se trata de homem e mulher, marido e esposa? Qual que é o problema? O problema é que o marido fala que a esposa não se sujeita, e a esposa fala que o marido não ama. Meu marido não me ama, por isso que eu não me sujeito a ele. E aí o marido fala, ela não se sujeita a mim, por isso que eu não amo ela. E aí fica nessa guerrinha, que é o que o mundo quer. Então o que eu preciso fazer? Eu, como homem, eu preciso me esforçar para amar a minha esposa. Para no mínimo dizer uma vez por dia, com palavras ou com ações, para minha esposa, que eu a amo. E a minha esposa precisa se esforçar para se sujeitar a mim. Em qual sentido, irmão Robert, a sujeição aqui não é algo de escravidão, algo obrigado. A mulher não pode se sentir em nenhum momento obrigada a se sujeitar. Porque o exemplo que Paulo dá é o exemplo da igreja. A igreja não é obrigada. A igreja escolhe se sujeitar. A igreja faz isso por amor, então não é obrigação. Então, não, vou me sujeitar a essa peste, mas eu não queria não, é porque a Bíblia manda. Não, está errado, não vai dar certo.
É por amor, eu escolho, eu amo, eu quero me sujeitar. E aí, irmão Robert, é por isso que Paulo está dizendo que isso é uma ação do Espírito Santo. É por isso que tudo isso deve ser regrado com oração e jejum e leitura da Bíblia. Por que que cada vez está mais difícil do homem amar a mulher e a mulher se sujeitar ao homem? Porque cada vez nós estamos mais distante de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais difícil é cumprir isso aqui. Por que, irmão Robert? Porque isso é a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo agindo em nós. Por isso que Paulo dá o exemplo da igreja. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Irmão Robert, mas é que o senhor não conhece meu marido, o senhor não sabe como ele é. Você já experimentou orar a Deus e mostrar o amor de Deus para ele através da sua vida? Já experimentou? O problema é que na nossa geração, na nossa, eu estou dizendo a minha, nós temos o hábito mais de falar, mais de cobrar, do que propriamente de fazer. Eu preciso mostrar o amor de Deus, principalmente para o marido que não é crente. O marido que não é cristão, ele vai conhecer o Senhor Jesus através da esposa. A esposa vai revelar o amor de Deus através de Cristo Jesus na vida dela. Agora, se eu quero, por exemplo, como esposa, eu vou pregar para o meu marido e já vou condenando ele, dizendo que ele vai para o inferno, de que eu não sou obrigado a fazer nada com ele, que eu vou largar ele, eu vou me embora, porque Deus é comigo, Deus é na minha vida. Ô irmão, ele não vai arrumar nada não. Aí o marido vai ver é o cão, não é Deus. Em vez de ele ver Deus na mulher, ele vai ver o inimigo. Então tudo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer regrado com oração e conhecimento das Escrituras. 25. Vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E aí mais uma vez ele usa a referência a Cristo, e assim mesmo se entregou por ela. Qual que é o amor que Paulo compara? O amor de Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo é o amor incondicional. É um amor incondicional. Então, aqui também sobra para nós homens. Por quê? Porque não é o que a minha esposa faz que define o tanto que eu amo ela. Não é. Por quê, irmão Robert? Porque o amor que eu tenho que ter por ela é o amor incondicional. Independente do que ela faça, eu preciso amar. É fácil, irmão? Não. É um exercício da eternidade. Por quê, irmão? É difícil. Por quê? Porque na maioria das vezes vai haver contradição. Vai ter coisa que minha esposa vai fazer que eu não vou gostar, e que ela vai fazer, que eu faço que ela não gosta. E aí criou uma barreirinha. E aí quem que faz? Eu tenho a responsabilidade de amar ela. A minha responsabilidade é amar. E agora? E agora eu não consigo, porque ela fez algo que me desagradou. É por isso que o amor tem que ser incondicional. Então eu tenho que passar por cima do meu orgulho, por cima do meu eu, por cima da minha razão, por cima de tudo que eu acho que é certo, e escolher amar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo deixa bem claro: vós marido amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Ninguém obrigou Cristo a se entregar. Não houve uma obrigação. Ele se entregou. Ele escolheu se entregar por ela. E não é morrer apenas. Porque não, irmão, se entrar alguém na minha casa, eu dou a vida pela minha família. Não, eu vou. Não.
não é quando entregar, se entregar, não é morrer, não, é viver para a esposa, porque Cristo viveu em prol da igreja, é viver, isso aqui é coisa de outro mundo, irmão. Por isso que só é possível com a ação sobrenatural do Espírito Santo, senão não dá certo. 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui também tem o contexto de que o homem, mais uma vez, entra como cabeça, porque a parte da santificação da família, da mulher e do lar é responsabilidade do homem. Então a mulher tem o poder de persuasão. Quando eu digo persuasão, não leve para o sentido mal, estou dizendo de persuasão no sentido de convencimento. A mulher tem a capacidade de convencer maior que a do homem. Isso é desde o Éden. É por isso que é difícil convencer sua mulher. É difícil. Quando ela diz que está certa, é só pôr a mão na cabeça orando: Jesus, ajuda ela. Por quê? Porque o poder de convencimento é da mulher. O homem não tem esse poder. E qual que é o poder do homem? De santificar. Ele precisa direcionar. Agora veja que coisa difícil. A mulher tem um poder da persuasão, do convencimento, mas o poder de santificação, de liderar, de conduzir a família é do homem. O que aconteceu no Éden? Adão cedeu o poder que ele tinha para Eva, foi convencido por ela e colocou toda a família fora do jardim. Olha a gravidade. É por isso que uma mulher, ela abençoada, canela de fogo, ela joga o cara lá para cima. Dificilmente, eu não encontrei ainda um homem bem sucedido que não tenha uma mulher extraordinária do lado dele. É muito difícil. Por que, irmão Robert? Porque a mulher tem o poder de jogar o cara lá para cima. O cara não vale nada, mas ela vai ali, ó, e o cara, e também tem o poder de afundar o cara. Às vezes o cara é um gênio, aí ele se envolve com a mulher atrapalhada aí. Você fala: meu Deus, o que aconteceu com fulano? Acaba tão inteligente, um moço que poderia dar certo na vida, bagaçou. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então o poder de convencimento é da mulher. O poder de conduzir a santificação é do homem. 27, e aí vamos ler direto. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30. Por isso deixará o homem, porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Aqui Paulo está falando da igreja, por isso que grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. É fácil? Não. Por que Paulo traz a alusão da igreja e de Cristo? Por que Paulo usa esse paralelo? Para especificar a submissão da igreja e o amor de Cristo. É os dois exemplos que Paulo usa. A submissão da igreja para especificar o comportamento da mulher cheia do Espírito Santo e o comportamento do homem, o amor de Cristo, o amor incondicional. Então, para se manter uma família saudável hoje, irmão Robert, é possível? Para se manter uma estrutura familiar hoje é possível? Como, irmão Robert? Ambos aos pés da cruz. É alicerçar a minha casa aos pés
da cruz. Fora disso, existe a possibilidade? Olha, eu acredito que não. Por quê, irmão Robert? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando. E conforme vai passando o tempo, vai ficando mais difícil. Antigamente, era difícil ouvir falar de divórcio lá fora. Quando uma pessoa não crente divorciava, oh, fulano. As famílias normalmente eram 30, 40, 50 anos de casado. Hoje, você encontrar alguém que tem 50 anos de casado, irmão, você fica, meu Deus, como você conseguiu? Que milagre grande Deus fez na tua vida. Está acabando essa geração, irmão. E não é lá fora não, é aqui dentro. Porque lá fora está acabando até os casamentos. Agora está surgindo outro tipo de casamento. Homem casando com árvore, casando com boneco inflável, casando com... Hoje está virado no demônio, o mundo... Eu estou dizendo que o casamento está acabando aqui dentro. E o que a gente precisa fazer? Colocar nossa família aos pés da cruz. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te dou graças, ó Pai, porque o teu amor e a tua misericórdia têm nos alcançado. Tu sabes das nossas limitações e o quanto precisamos da tua graça e do teu Espírito. É só o teu Espírito que nos faz amar de forma incondicional. E é o teu Espírito que nos faz ser submissos uns aos outros. É o teu Espírito que trabalha e mortifica o nosso orgulho, mortifica o nosso eu. É o teu Espírito que age em nós e nos ajuda a ser homens como nós devemos ser. Por isso eu te peço, derrama sobre a igreja de Vila Sintra o teu Espírito. Não um Espírito que causa apenas alvoroço, movimento, mas um Espírito que nos dá condição de suportarmos as adversidades, encarar os problemas, resolver as questões difíceis da vida e o teu nome ser glorificado. É o que nós lhe pedimos, certo do teu cuidado. Amém e amém. Meus irmãos.